A graça e a paz, queridos irmãos. Boa noite. Irmãos, eu estou com calor, de verdade. Abram suas Bíblias no profeta Ezequiel. Capítulo 37, nós iremos ler novamente o versículo de número 11, que é o contexto daquilo que nós temos falado. O Espírito Santo é a Igreja de Jesus, e agora nós estamos falando a respeito do Espírito Santo como o nosso vivificador, o Espírito Santo como o nosso vivificador. Então, eu quero ler prioritariamente com os irmãos o versículo de número 11 do capítulo 37 do nosso amado profeta Ezequiel. Amém, queridos? Todos abriram? Depois continuem com as Bíblias abertas para a gente conseguir andar no texto. Diz assim a santa palavra do Senhor, versículo de número 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos congregados ante a Tua presença e nós louvamos o Teu nome. Cantamos louvores, levantamos as nossas mãos. O mais puro louvor saiu de nossos lábios, porque são lábios que manifestam um coração regenerado por Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado a nós, por tudo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Nós somos novas pessoas e novas criaturas pela obra de Cristo e pelos ensinos da palavra de Deus. Continue falando aos nossos corações, nos ajude a compreender a importância da pessoa do Espírito Santo na obra do avivamento em Teu povo. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Os irmãos sabem que nós já estamos, eu creio que é a terceira semana que nós estamos pregando nesse capítulo, e a importância que nós temos visto do Espírito Santo na ação vivificadora no crente, a ação do Espírito Santo num avivamento. E nós temos aprendido aqui algumas informações importantes. A primeira delas é que, infelizmente, é perfeitamente possível nós sermos crentes em Jesus, mas não cheios do Espírito Santo. Não confundam o Espírito Santo, pessoa bendita da Trindade, Deus onipotente e todo-poderoso. Ele está presente na vida de cada crente, no ato da nossa conversão e regeneração. Aliás, Ele é a pessoa que regenera os nossos corações. Mas o fato do Espírito Santo regenerar o indivíduo, o homem, não significa que imediatamente Ele nos enche com a sua presença. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Todos nós, é dito lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, no ato da conversão. Nós não acreditamos, não cremos biblicamente, hermeneuticamente, teologicamente, exegeticamente, que o batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Mas que o batismo no Espírito Santo nada mais é do que a ação soberana do Espírito Santo em nos incluir na família de Deus através da conversão e da regeneração. É isso que Paulo está falando declaradamente com esses textos lá na carta de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13. Mas o mesmo Paulo que fala que é o Espírito que age na vida do crente ou do indivíduo que ele traz ao Evangelho, é o mesmo Paulo que, falando a crentes, diz, olha, lá em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita no crente. É Ele que regenerou. Mas o crente ainda não vive pleno do Espírito Santo, mediante aquilo que é possível nós sermos cheios do Espírito do lado de cá da eternidade. E por conta disso, muitos esmorecem da fé, por não andarmos numa vida cheia do Espírito Santo. E é justamente isso que aconteceu com o povo de Israel, quando Deus levanta o profeta Ezequiel para que ele pudesse profetizar e mostra a Ezequiel qual é a realidade do povo de Deus naquele momento. De acordo com o versículo de número 11,
o próprio Senhor está chamando Ezequiel de filho do homem, e ele mostra estes ossos, que ossos? Esse da visão que ele acabou de mostrar ao profeta, eles apontam para uma verdade. É a condição espiritual do meu povo. É a condição espiritual da casa de Israel. E eles agora reconhecem tal condição de tal modo que agora eles começam a dizer: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos de todos exterminados. Então existe uma condição aqui muito, muito difícil, que somente a ação bendita do Espírito Santo para trazê-los de volta à vida. Amém? O que é que nós falamos até então? Rapidamente, para que a gente possa relembrar e continuar. Nós já fizemos a exposição até o versículo de número 6. Amém? Até o versículo de número 6 nós já fizemos a exposição. Tiramos aqui algumas informações, lições importantes para a nossa vida. Primeiro, no versículo 1, nós falamos que é Deus quem direciona o crente, está aí porque foi Deus que levou o profeta a essa visão, e ele nos traz uma informação geral daquilo que ele quer que nós venhamos ver. É isso que está escrito lá no versículo de número 1, onde pelo Espírito ele leva o profeta até essa visão e revela a condição do seu povo. Revela a condição de como eles estão vivendo. No versículo de número 2, nós conseguimos ver que Deus, ele não apenas revela, mas ele realmente mostra de forma geral, plena, completa, como está essa situação, e em seguida ele mostra de forma detalhada, porque ele coloca no meio do vale e depois ele pede para que o profeta comece a andar entre os ossos. Amém, irmãos? Vocês estão me olhando, eu estou começando a ficar assustado. Amém? Então, ele coloca o profeta no meio desse vale dos ossos secos e depois ele pede para que o profeta possa andar no meio desses ossos. E conforme Deus revela, a igreja passa a ter uma compreensão do que está acontecendo. Porque é isso também que acontece no versículo de número 2. E é dito que eram muito numerosos os ossos. Todo Israel estava corrompido. E já estavam há muitos anos em apatia, frieza espiritual, porque os ossos estão sequíssimos. Já passou do estado de decomposição. Está sequíssimos, não há cheiro, não há nada de ruim para se ver, somente ossos, secos, secos. E aí a gente aprende que quando, infelizmente, nós caímos, como demora para voltarmos a ter aquela intimidade que tínhamos com Deus. Versículo de número 3. Mostra o tamanho da nossa pequenez e a nossa limitação, porque Deus faz aquela pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Nós não temos condição para lidar com alguns assuntos. Nós não temos capacidade para isso. Mas, de acordo com o profeta e aquilo que está nas Escrituras Sagradas, Deus pode, Deus sabe e Ele faz. Então, Ele devolve isso ao profeta. Versículo 4. E aí nós pregamos na semana passada, e nós chegamos à compreensão de que é Deus quem restaura, e também somos restaurados para servir. Ele fala para profetizar, e se profetizar é pregar a palavra de Deus. Aqui na visão era uma profecia, uma ordem dada, não era para dizer o futuro. Disse-me ele, ou seja, é o Senhor que conduz e que causa toda a restauração, e falha esses ossos, no final do versículo de número 4, evidenciando que não importa o estado em que nós estamos vivendo, o Evangelho consegue alcançar o homem aonde ele estiver, não importa o quão profundo ele esteja. Verso 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Quem profetiza? É o profeta. Quem realiza? Deus. E isso é nos ensinado que somos apenas instrumentos, mas todos os verbos que nós temos nos versos 5 e 6 são versos de ações divinas. Nós seremos instrumentos, poderemos ser grandiosamente usados. A glória de Deus. A glória de Deus. E temos a outra perspectiva, porque nós estamos falando do 5 e 6 na perspectiva do profeta. É ele que é o instrumento. Mas também podemos saber que é Deus que operará todas as suas obras naqueles que precisam ser avivados pelo Senhor. Amém?
Amém mesmo? Então tá bom. Vamos continuar? Versos de número 7 e 8. Mas vamos até o 7 por enquanto aqui. Ele continua, então, trabalhando conforme o que Deus pediu. O Senhor agiu e o Senhor ele vai restaurar esse vale de ossos, esses homens que estavam mortos, por camadas, por etapas. E nós falamos isso na semana passada, mostrando o quanto é mais difícil, de fato, viver a restauração de Deus do que começar do zero. Os irmãos se lembram disso? Principalmente por conta daquilo que deixamos para trás. Quando Deus cria o homem, é bem diferente a narrativa literal, oficial da criação, com a imagem que Deus mostra da criação numa visão. E é diferente porque lá em Gênesis, na criação, tudo estava perfeito e bonito. Deus estava fazendo tudo por Ele mesmo, e viu Deus que era muito bom, mas aqui no caso dessa restauração, trazendo o homem ao avivamento, tinham questões que precisavam ser resolvidas. Então a gente vê isso acontecendo por etapas, porque muitas das vezes, nesse período de apatia, de frieza espiritual, é cometido pecados, existem ações ilícitas que foram tomadas, decisões, e muitas das vezes esses homens, essas mulheres, voltam ao Senhor com problemas seríssimos que precisam ser resolvidos. Como eu disse na semana passada, problemas da justiça, filhos fora do casamento, vícios que precisam ser libertados, e assim por diante. Tudo isso leva-se tempo para ver essa restauração. Amém? Mas eu quero ler com os irmãos o versículo de número 7 apenas. Leiam comigo, por gentileza. E continua dizendo assim: então, aqui é Ezequiel falando, então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Mas eu quero uma ênfase agora no início do versículo, do versículo 7, apenas o início. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Lição básica do início do versículo 7. Obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Depois de tudo o que estava acontecendo, a visão, a compreensão, visão geral, detalhes, Deus restaurando, Deus colocando no serviço, ele fala a glória de Deus, e agora ele vai entrar em ação. O homem de Deus entrará em ação em prol do povo de Deus. Mas o que Ezequiel está nos mostrando aqui é uma grande lição de obediência. E uma obediência mais sincera e perfeita possível. Talvez não brilhe num primeiro momento em nossos olhos a compreensão dessa obediência, a necessidade dela, mas quando ele diz no versículo de número 7, então profetizei segundo me for ordenado, o que Ezequiel está dizendo é: eu profetizei de acordo com a ordem que eu recebi. Eu falei aquilo que me foi mandado. No português, claro. Eu não acrescentei absolutamente nada daquilo que Deus mandou fazer e falar. E eu não diminuí nem um ar e nem um tio daquilo que Deus mandou eu fazer. Eu nem acrescentei e nem diminuí. Eu fui extremamente obediente, profetizando exatamente da maneira como me foi ordenado. O profeta Ezequiel, ele não falou aquilo que ele queria. Ele não agiu como ele queria. Ele profetizou exatamente da maneira como Deus ordenou. A autoridade, queridos, temos um princípio bíblico aqui. A autoridade do crente está vinculado à fidelidade que ele tem à mensagem divina. É até aqui que vai a autoridade do crente. Nem a mais e nem a menos. Tudo aquilo que um crente falar, que não tiver um livro, um capítulo e um versículo, a autoridade de Deus não está nele.
ele caminha exatamente nos trilhos daquilo que Deus mandou ele fazer. Porque ele sabe que a autoridade dele profética e a nossa autoridade que nós temos como crentes em Jesus está vinculado à nossa fidelidade às Escrituras Sagradas. Ela é a nossa regra de fé e prática. Quando você fala, crê, vive, você tem que viver por ela, e somente por ela. Ela é a sua regra de fé. Quando homens sobem aqui para falar do Evangelho, não é o homem, não é o pregador, não é o pastor que tem um sermão, e já tenho esse sermão na minha mente, e agora eu vou achar um texto. Não. O sermão emana do texto. É as Escrituras que dirigem. As Escrituras falam de si mesmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não é o que eu acho. Não é o que os irmãos acham. Não são o que os homens acham. Ah, mas eu acho que Deus não acha, não. Você não tem autoridade para isso. Nós não temos autoridade da parte de Deus para achar. Nós temos autoridade de Deus para abrir as Escrituras, ver a vontade de Deus e viver conforme essa vontade. Porque isso é a nossa regra de fé. Mas vai além. A maneira como o profeta descreve, então profetizei segundo me for ordenado, ele está nos dando uma aula de um crente que vive em plena obediência e submissão à soberania de Deus. A soberania de Deus. Eu profetizei conforme me foi ordenado. Tem uma coisa que nós como crentes precisamos aprender. Urgentemente. Para ontem. O crente precisa saber que existem limites estabelecidos por Deus. E nós devemos ir até esses limites. Até esses limites. Não é isso que acontece nos dias de hoje. Não é isso. Não é dessa forma que tem acontecido. Então Deus olha para nós e fala a nós dizendo, você vai até aqui. E a reação do crente atual é, mas Senhor, eu tenho capacidade de ir até ali. Mas você não vai. Porque no meu reino a gente não está trabalhando com capacidade, está trabalhando com quem é soberano. No Evangelho, na igreja de hoje, Deus diz, você vai até aqui. E nós rapidamente vamos dizer, mas Senhor, por que até aqui? Se o Joãozinho, sabe o irmão Joãozinho? Ele vai até ali. Simples. Porque o irmão Joãozinho, ele vai até ali. Mas você vai até aqui. E acabou. Nem a mais e nem a menos. O crente, ele faz o que Deus manda. E não o que Deus não manda. O momento que nós estamos vivendo a respeito da igreja cristã, nesses últimos anos, é que tem um tantão de gente querendo ter autoridade onde Deus não colocou, querendo fazer aquilo pelo qual Deus não chamou, e justamente naquilo a quem Deus coloca, ele não quer fazer. Aí ele não quer fazer. Ele quer fazer aquilo que é do outro. Ele quer apontar aquilo que é do outro. É impressionante. E isso estraga a igreja. Demora para a igreja se amadurecer. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não sei tocar nenhum instrumento de corda. Não sei, absolutamente nenhum instrumento de corda. Mas, rapidamente olhando, eu sei que o irmão Esdras, ele toca, irmão Binho toca, e imaginem eu chegando até eles e querendo ficar dando palpite. Não, toca no tom tal. Que tom tal, rapaz? Você nem sabe o que você está falando. Deus não te chamou para isso, não. Como é que eu vou ficar me metendo nessas coisas? Eu não tenho capacidade para isso. Eu não conheço mesmo. Se alguém me entregar um instrumento e falar, faz um dó, eu não sei fazer. Faz um ré sustenido, nem sei se isso existe. Não sei fazer. Não é a minha área. Deus não me chamou para isso. Já tinha sido estabelecido isso no Antigo Testamento. Rei não se mete em ministério de sacerdote. Sacerdote não se assenta no trono. E ambos não têm que profetizar.
Deus separa as coisas. Deus separa as coisas. Igrejas demoram para amadurecer. O corpo de Cristo local, muitas das vezes, demora para sair do lugar, porque está todo mundo querendo fazer exatamente aquilo pelo qual não foi chamado. Existe uma clareza na obediência e no serviço do profeta. Eu fiz segundo me fora ordenado. Acabou. É simples, queridos. Porque a luta é contra o nosso próprio coração. É contra o nosso próprio coração. E quando nós olhamos um texto como esse, nós podemos aprender com dois profetas. O primeiro é o próprio profeta Ezequiel, que nos está dando uma aula de obediência. Ele sabe que não foi ele que foi levado por si só à visão. Ele sabe que ele não tem poder para fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer, mas ele sabe que agora ele tem porque Deus mandou ele profetizar. Ele está indo até onde Deus mandou ele ir. Mas nós não temos apenas profetas, não temos apenas apóstolos como exemplos para nós. Os céus e as criaturas celestiais é um exemplo de obediência absoluta à Trindade. Eu quero que os irmãos abram um texto comigo para nós vermos o nível absurdo de obediência que nós temos no reino dos céus, e agora apontando realmente para o reino dos céus mesmo, lá onde está o trono de Deus. Abram, por favor, no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. Em 1 Crônicas, queridos, Deus ele se irou contra Davi. Tem toda uma questão envolvida nessa ira de Deus com relação a Davi. Porque o mesmo texto que nós temos em Crônicas, nós temos em 2 Samuel 24. É o mesmo texto. Só que no início do texto aqui de Crônicas, diz assim, olha o versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi levantar o censo de Israel. Isso aqui é um pecado específico de Davi, porque Deus havia dito que Davi não deveria fazer o censo de Israel e nem do exército. Porque senão poderia ocorrer de Davi se engrandecer e dizer, é lógico que a gente vence as batalhas. Agora sim. Olha quantos homens e tal. Não. Quem vence sou eu. Eu sou o Senhor da guerra. É o que Deus está dizendo. Mas aqui em Crônicas está dizendo que Satanás se levantou. Mas em 2 Samuel é dito que foi Deus quem fez isso. Então, peraí, é Deus ou o diabo? Na verdade foi Deus, porque o diabo sempre esteve acorrentado nas correntes de Deus. Ele obedece o que Deus manda. Isso aqui é a doutrina da providência, nós tratamos isso no Café com Teologia. E aí ele vai julgar Davi por ter feito isso. E porque Deus realmente ficou muito irado com relação a isso. Agora, leiam comigo, a partir do versículo 7, vamos ver a narrativa do que está acontecendo? Posso ler? A partir do versículo 7, diz assim, tudo isso, esse censo, tudo o que aconteceu, tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então, aqui já sabemos que Israel se deu mal e Deus castigou Israel. A partir do versículo de número 8, nós temos a informação de como aconteceu esse processo, desse juízo de Deus específico sobre esse pecado de Davi. E é dito assim, então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. É interessante, Davi ele tem uma perspectiva muito clara e, ao mesmo tempo, muito refinada do pecado. Pecar contra Deus é uma loucura, porque um dia nós iremos prestar conta. Então, viver em pecado contra Deus, de fato, é uma loucura. E ele diz, falou, pois, o Senhor a Gade. Gade aqui é o profeta, daquele momento que estava falando com Davi. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Estou te dando 3 opções para a punição que eu vou dar para você. Escolha uma delas, múltipla escolha. 3 opções, está aí no texto.
Então escolhe o que tu queres. Então essa é a ideia. 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que tu queres. Verso 12. Ou 3 anos de fome. Isso aqui é terrível, hein? 3 anos de total fome sobre toda a nação. Ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, 3 meses de guerra, e você vai perder todos os dias. Isso aí acaba com a nação também. Meu Deus do céu. Né? Isso aqui acaba com a nação. Para que seja, então, consumido diante dos seus adversários, está escrito aí, consumido diante dos seus adversários, a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, a espada de Jeová, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor, meu Deus do céu, né? Causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que a resposta hei de dar ao que me enviou. 3 anos de fome, 3 meses de guerra e os inimigos de Israel vencendo dia após dia, matando, ou 3 dias de punição divina, onde viria uma peste por 3 dias, e Jesus, o anjo do Senhor, apareceria em Israel aos olhos de Davi. Davi viu Jesus e destruiria partes específicas do território de Israel, de todo o território. Bom, escolhe aí, o que você quer? Versículo 13, então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caiam eu. Davi foi, agora ele usou teologia, agora ele sabia usar, é impressionante. Quando está no momento ruim, todo mundo vira teólogo. Então não caia eu na mão dos homens, porque realmente, na mão dos homens não tem misericórdia, não tem. Mas na mão de Deus eu posso alcançar. Deus é misericordioso. Então caia eu na mão de Deus. Verso 14, prestem bem atenção, a obediência. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens em 3 dias. 70.000 só pela doença. 70.000 pessoas. Em 3 dias. Verso 15. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor, agora sim está em letra maiúscula, que se refere a Cristo, estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, está vendo? Davi viu Jesus, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Até aqui. A peste veio, 70 pessoas morreram, mas o juízo de Deus não era composto apenas de uma peste. Diz o texto que o juízo de Deus era Deus enviar o Filho para destruir Israel. E ele começou a destruir. Conforme ele foi destruindo, no versículo 15, Deus olha e se arrependeu de tal mal. Vamos lá, já expliquei isso, mas é bom explicar novamente. Como é que Deus se arrependeu? Se Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porque a palavra arrependimento no hebraico é diferente para homem e Deus. A palavra arrependimento no hebraico para homem, chuvá, é mudar de pensamento, mudar de rota, voltar atrás. Arrependimento que a gente conhece. A palavra arrependimento usado para Deus, naham, é dor, peso, tristeza. Então é nesse sentido. Deus jamais quer voltar atrás de uma coisa que ele fez. Isso é chuvá. Mas naham é que Deus sentiu o peso, uma tristeza, porque o povo de Deus, como nós, somos cabeçudos. E Deus se entristece com a gente de estarmos fazendo isso, mas não que ele volte atrás com a sua palavra, ok? Estabelecido isso? Ok. Então, Deus ele se arrependeu do mal.
e disse ao anjo destruidor: basta. E ele parou imediatamente. A informação que nós temos no versículo 16 é que Davi levanta os olhos, porque o negócio estava feio. Era sangue para todo lado, corpos repartidos ao meio por causa da espada de Cristo. Jesus vai voltar mais uma vez com espada, está lá em Apocalipse 19. Graças a Deus, nós não seremos alvo da espada de Cristo. Mas aqui ele já fazia isso. Jesus sempre foi o juiz que julga a terra. Amém, irmão? Vocês estão fazendo o link das coisas que eu estou falando em nome de Jesus. Isso aqui é impressionante, isso é doutrina. Então, ele está julgando. Mas quando o Pai disse, basta, diz o versículo de número 16, que o Davi olha para cima, ele contempla o anjo que estava entre a terra e o céu, olha o tamanho disso, imaginem o tamanho disso, do Cristo manifesto agora aqui como o anjo do Senhor, como o destruidor, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. É interessante isso, muito interessante, porque o que está acontecendo aqui é uma literalidade do que Deus falou. Deixa eu explicar. Ele para, e Deus começa a falar tanto com os homens, e Davi começa a falar com os anciãos. Se a gente seguir o texto, eu não vou ler tudo agora, vai dizer que Davi vai fazer uma oferta ao Senhor. Está no texto aqui, depois vocês podem ler em casa. Ele vai fazer uma oferta ao Senhor, e ele vai fazer mesmo. Essa oferta, ele vai levantar um altar exatamente onde está esse anjo do Senhor. Porque diz no versículo 15 e 16, que o anjo do Senhor, lá no finalzinho do versículo 15, bem no finalzinho, ele estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. Está vendo aí? Se a gente for no versículo 18, diz assim, então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Anjo normal não dá esse tipo de ordem, aqui é Cristo dando. Ele é Senhor, ele é Deus. Tá? Então Davi ele vai fazer conforme a palavra. Versículo 19. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Olha que interessante. Gade ouviu no versículo 19 o anjo do Senhor. No versículo 18, o anjo do Senhor. E no 19, o Gade está dizendo, eu ouvi Jeová. Mais uma manifestação de Jesus sendo chamado de Jeová. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. Culto de doutrina, irmãos. Então tem esses detalhes que são impressionantes a gente entender, ok? E daí o Ornã, que estava ali já meio que sofrendo também, ele vai se virar. Olha o versículo 20. Virando-se Ornã, também viu o anjo. Então está todo mundo vendo. A manifestação é visível do anjo do Senhor. Todo mundo está vendo, não é um ou outro. Não é eles estão vendo mesmo. Com os olhos biológicos, naturais. Eles estão vendo o que está acontecendo. E eles estão com medo. E agora Davi vai começar a negociar com Ornã, dizendo, olha, me dá esse pedaço de eira para que eu possa construir rapidamente um altar, oferecer ao Senhor e tal. E o Ornã vai deixar mesmo. Vamos pular para o versículo 26. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar de holocausto. Todo sacrifício, para ser entendido, tirando os sacrifícios diários, tá, irmãos, ali que eu ia lá até o templo e tal, eu estou falando daquelas datas específicas de sacrifício, e sacrifícios extraordinários como esses, todos os sacrifícios tinham uma manifestação sobrenatural após o sacrifício. Essa manifestação sobrenatural era o simbolismo de que Deus havia aceitado o sacrifício. Amém? Não era todos no dia a dia, era aqueles do dia do Yom, dia da expiação, Deus também vinha com isso de fogo, lembra-se disso? Quando Elias fez lá para tirar sarro dos outros, veio também o fogo do Senhor e lambeu. Aqui veio o fogo do Senhor e lambeu. E Cristo? A ressurreição. É a aceitação do sacrifício. Ele volta dos mortos, agora sem pecado. Porque Cristo estava no seu estado de humilhação na cruz, permaneceu por 3 dias no estado de humilhação, e no 3º dia ele vem para o estado de exaltação. Deus aceitou o sacrifício. Amém? Guarda isso no coração. Quando forem, a gente está falando sobre o Espírito Santo, né? Mas se um dia a gente for estudar sobre Cristo, vai ser mais ou menos assim, a pessoa de Cristo, as 2 naturezas de Cristo, união hipostática, precisamos estudar, os 3 ofícios de Cristo,
e os dois estados de Cristo, humilhação e exaltação. E isso compreende a cristologia. Sem isso, a gente não estuda sobre Cristo. Mas isso um dia eu prego aos irmãos. Então, o que acontece? Então, ele aceita, o fogo vem do céu, sobre o altar, final do versículo 26, ok? Olha agora o que acontece no versículo 27. O Senhor deu ordem ao anjo, Jeová deu ordem a Cristo, e ele meteu a sua espada na bainha. O que isso tem a ver? Isso aqui é obediência perfeita. Davi, escolha, o que você quer? Prefiro cair nas mãos de Deus talvez tenha misericórdia. Ok, 3 dias, 70 mil pessoas morrem com doença. Vem o anjo do Senhor matando todo mundo. Diz o texto no versículo 15, que o Senhor disse, basta. Imaginem a situação. Jesus, matando os homens e destruindo em punição, em juízo, o Pai diz, basta. Ele parou e fica parado. É o que está no texto no versículo 16. Está aí, ó. Viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Ele ficou parado. Isso mostra a obediência perfeita. Deixa eu explicar agora isso para vocês. O brasileiro, ele tem uma comunicação que ela é muito baseada em suposições. O brasileiro se comunica em suposições. Nós falamos algo que não se refere exatamente àquilo que nós queremos. Aliás, o Brasil tem um grande problema de comunicação. E a gente entende o que a pessoa está falando por suposição. A maioria dos países não fazem isso. Tem ponto positivo e ponto negativo nessas coisas. Mas a gente fala uma coisa, a gente entende já o que a pessoa quer. Exemplo. Esquece aqui que é Jesus, ok? Mas fosse um anjo comum, e esse anjo, numa hipótese muito doida, esse anjo fosse brasileiro. Aí ele está matando as pessoas, a ordem de Deus. E Deus falasse, basta, ele pararia e colocaria a bainha. Porque eu suponho que Deus não quer mais que eu esteja... Isso é um problema, porque eu estou fazendo algo que Deus não mandou. Sabe qual é a nossa diferença do Brasil com o português de Portugal, tirando as acentuações, né, e toda a questão linguística? É que, isso você pode ver de um monte. Pergunta para uma pessoa que já foi para Portugal. Eles não têm uma comunicação baseada em suposições. Não tem. Se você chegar num restaurante e se assentar para almoçar e falar assim, olha, vocês têm Coca-Cola? O garçom vai falar, tem, vira as costas e vai embora. Mas você já foi embora? Ué, você só perguntou, eu respondi. Para ele é informação, para nós é suposição. Se ele está perguntando se tem Coca-Cola, é porque ele vai pedir Coca-Cola para beber no almoço. Eu não pedi a Coca-Cola. Mas o garçom já supôs que eu quero Coca-Cola. Ele já supôs. Isso é difícil. Porque eu acredito, peremptoriamente, que muitas das vezes a gente se dá mal com Deus, porque a gente quer supor Deus. Deus está falando uma coisa, a gente já está lá na frente. Deus falou, mas eu não falei. Eu falei isso. O que eu falei para o anjo? Basta. Ele parou exatamente na posição que ele estava. Deus só mandou ele parar, não mandou ele fazer mais nada. Obediência perfeita a Deus. Quando Davi ofereceu o sacrifício, a língua de fogo veio do céu sobre o altar, respondendo que Deus aceitou. Agora, no versículo 27, o Senhor está dando ordem ao anjo. Agora ele sai da posição que ele estava como estátua, guarda a espada na bainha e vai-se embora. Se fosse, numa suposição didática, com muito respeito, um anjo brasileiro, ele já tinha colocado a bainha na espada, já tinha dado com o pé, já está dando 5 horas, não tem que ficar aqui. Esse é um grande erro da igreja brasileira. Nós supomos as Escrituras, nós não obedecemos as Escrituras. Estou provando isso para os irmãos. Estou provando. A maioria dos países não trabalham com suposições. E nós trabalhamos. Bom, isso tem pontos positivos também.
Isso faz que, às vezes, a gente faça o serviço mais rápido, não precisa ser tão literal. E, às vezes, a gente reclama das pessoas serem literais. Mas a maioria dos países são. Você só perguntou se tem Coca-Cola. Você não falou o que você quer. Você não falou isso que você quer. Você perguntou se tem, eu respondi que tinha, virei as costas e fui embora. Ele errou? Você sabe que ele não errou. Ele respondeu literalmente aquilo que a gente estava perguntando. O anjo do Senhor fez literalmente aquilo que Deus estava mandando, e a exemplo desse anjo, Ezequiel fez a mesma coisa. Eu profetizei conforme me fora ordenado. Eu não supus. Se fosse um pastor brasileiro, via de regra, falava, ossos, já se levanta, já põe a roupa aqui, você já vai trabalhar em tal lugar, você vai colocar... Profetiza como eu mandei. Você não tem autoridade para acrescentar e nem para diminuir. Está no texto, irmãos, eu estou mostrando para vocês. O nível de perfeição, de compreensão, de obediência nas Escrituras é algo elevadíssimo. Não mintam. Se Deus mandasse vocês pararem, vocês tinham colocado a espada na bainha já, não tinha? Eu também. Mas isso mostra como a gente tem que compreender exatamente aquilo que Deus está mandando. Exatamente aquilo que Deus está mandando. Você quer ver a cabeça do brasileiro? Do crente, vamos falar do crente brasileiro. Se aconteceu alguma coisa na nossa vida que é diferente do habitual, a gente fala assim, o que Deus está fazendo? Ele está me punindo? Ele está me abençoando? Onde eu errei? Por que ele está fazendo isso? Ele me odeia! A gente já cria uma história. A única coisa que a gente não faz é recorrer às Escrituras para saber por que o Senhor está fazendo isso. Porque é mais fácil eu pensar. Já resolve o problema. E geralmente a gente resolve do jeito errado. Obediência perfeita a Deus é o que o profeta nos ensina. Mas o que acontece nos dias de hoje? Além da gente querer estar no lugar onde Deus não nos colocou, além de nós querermos colocar o bedelho naquilo que nós não fomos chamados para fazer, muitas das vezes nós caímos no erro de dizer, Deus me falou. E ele não falou. E agora a gente pode aprender com outro profeta. O profeta Natã. A gente já aprendeu aqui com Ezequiel, mas agora a gente pode aprender com o Natã, e o Natã é um exemplo daquilo que a gente não deve fazer. Principalmente quando a gente quer muito uma coisa e a gente já está meio que tomado pelo nosso emocional, e é o nosso coração falando amém, e a gente fala, olha o que Deus está falando, Deus falou amém, Deus confirmou. O profeta Natã, ele é muito conhecido entre nós, porque foi o profeta que o Senhor Deus graciosamente usou para repreender Davi, naquele momento em que Davi tinha caído em pecado com Betseba. Vocês se lembram disso? Mas, como eu sempre digo, a Bíblia diz, todo mundo tem pé de barro, né, irmãos? Todo mundo. Teve um momento de alegria que o profeta Natã falou assim, Davi, faz o que você quiser, porque Deus é contigo. Deus fala, como é que você está falando em meu nome? Vamos ler isso aí? Vamos voltar a alguns capítulos, capítulo 17. Com Ezequiel, a obediência absoluta. Com Natã, o cuidado de não achar que o nosso coração, o nosso emocional, nosso momento de êxtase, de alegria, é Deus. Cuidado com isso. Olha o que é dito no capítulo 17 de 1 Crônicas, a partir do versículo 1, diz assim, sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor, que é o símbolo da presença de Deus, se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Deus é contigo, está no texto aí, versículo 2. Faze tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação.
Passou vergonha. Quebrou a cara. Porque não obedeceu. O que ele fez? Deu uma de brasileiro. Supôs. Ah, Deus gosta tanto de você, Davi. Pode fazer que Deus é contigo. Como que você tem autoridade para falar no nome de Deus? Como é que você tem autoridade para falar no nome de Deus? Irmãos, eu sei que nós cremos que o dom de profecia se cessou, e a gente tem bases bíblicas para isso, mas deixa eu só fazer um alerta. Cuidado, muito cuidado, nós não cantamos esses tipos de hinos na nossa igreja, ou de músicas na nossa igreja, mas existem alguns tipos de música que a gente começa a ouvir, e a pessoa fala como se ela fosse Deus cantando para nós. Isso é loucura. Com que autoridade a gente escreveu uma música que é Deus falando as coisas para o seu povo? Deus não falou. Não é Deus. Isso é falso. Nós não compactuamos com isso. Vocês nunca viram esse tipo de música que você está escutando, aí do nada você fala, mas é Deus que está falando isso? Eu vou fazer isso, tu és meu filho. Que tu és meu filho? Eu entendo que tem textos bíblicos, mas as escrituras é inspirada. O que você está fazendo é acrescentando algo que Deus nunca falou. Nunca falou. Então a gente não canta isso não. Isso é estranho às escrituras. Bom, olha o que acontece. E agora, Deus dá uma aula magna para o profeta e para Davi. Porque Deus realmente ficou irado com isso. Aí ele começa. Final do versículo 4. Tu não edificarás, vai lá e diz isso para Davi, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia que fiz subir Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Deus não está achando ruim isso, porque foi Ele que ordenou que deveria ser assim. Construa o tabernáculo, Êxodo 25. Eu tenho andado assim. Verso 6. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Eu não mandei. Como o Senhor é contigo? Fazendo o que você quer? Obediência. Problema disso? Supôs. Suposição. Isso é um perigo. Está no texto bíblico. Verso 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Fui contigo por onde quer que andasses, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, plantarei para que habitem no seu lugar e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o oprimiram como dantes, desde o dia... Aí Deus começa falando, vocês não têm que fazer nada, vocês só têm que fazer o que eu quero. E olha, quando vocês fizeram o que eu quero, olha como eu abençoei vocês. Eu pedi uma casa? Parece uma coisa tão boba e ao mesmo tempo tão boa. Tem alguma coisa de ilícito querer servir ao Senhor fazendo um lugar para que a Arca da Aliança morasse? Não tem no primeiro momento, mas não era a vontade de Deus. Porque a gente faz o que Deus manda e não o que Deus não manda. Acabou. Amém? Então a gente consegue aprender com Ezequiel e consegue aprender com Natan. Vamos voltar lá? Quero terminar isso aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Então, versículo 7, voltando. Então profetizei segundo me for ordenado. Agora a gente adianta, ainda no versículo 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Vivificação. A primeira parte do versículo 7, obediência, mas agora, vivificação. O que é que está acontecendo? Aquela visão do vale de ossos, e aquele montante de ossos, de repente se transformam em corpos belos e perfeitos. Ossos sequíssimos em corpos belíssimos. Perfeitos.
Aquilo que era um lugar de morte, agora são corpos humanos perfeitos, porque eles estão se ajuntando. Estão se ajuntando. E o versículo 8 diz, porque ele complementa a parte final do 7, dizendo: olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Isso aqui é um ponto interessante. E precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. O que aconteceu? Vale de ossos secos, sequíssimos, de repente, corpos belíssimos, mas ainda estavam mortos. Porque não havia neles o Espírito, diz o texto. Existe um processo de vivificação. E tem gente que para na metade. Tem gente que para na metade. Isso é um cuidado. Aliás, o texto bíblico do Novo Testamento fala muito sobre isso. Abram, por favor, na carta de 2 de Timóteo. Capítulo 3. Versículo 5. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Acharam? Olha o que diz. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Timóteo, foge também desses. O que é isso? Que quando ele, vamos voltar, por favor, lá em Ezequiel, que quando ele profetizou, diz que começou a existir um barulho, e os ossos começaram a se ajuntar, mas não havia neles o Espírito. Vamos lá, no português claro. Deus começa a agir. Existe um barulho. Existe uma movimentação. Existe um amadurecimento. Mas ainda não tem um Espírito Santo. Em outras palavras, são pessoas que saíram do mais profundo poço. Elas saíram. Mas saíram apenas, por exemplo, em questões morais. Morais. Foram libertas de vícios. Libertas das drogas. Resolveram seus problemas com a justiça. Resolveram. Olha como ele andava, cabelo todo desgringolado. Agora, o cabelinho está bonito. Cortado, arrumado, a barba feita, uma boa roupa. Está na igreja, mas não tem o Espírito. Tem aparência de piedade. Mas eles não têm o poder da piedade neles. Foge desses. Tem homens e mulheres que se contentam com a metade. Eu só queria sair do buraco. E ele sai do buraco. Mas é somente uma questão moral. Deus levanta. Mas falta ainda ser cheio do Espírito Santo. Não precisa. Foge destes. Foge destes. Fogo de palha. Pode contar comigo? Estou junto. Vamos lá. Oh, glória. Essa igreja. Cadê? Tem aparência de piedade. Super crentes. Agora. Cadê? Não tem o Espírito do Senhor. Está no texto. Está no texto. Foge desses. Já se cobriu de carne, os tendões, a pele, mas não havia o Espírito. 2 lições importantes. A primeira, dirigida a mim, aos meus colegas pastores. É perfeitamente possível uma igreja ter a sã doutrina, uma ordem perfeita de culto, de acordo com 1 Coríntios 14, onde não existe uma bagunça, porque Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Uma liturgia clara naquilo que as Escrituras pedem e ser uma igreja morta. É perfeitamente possível. Uma palavra agora a toda igreja. É perfeitamente possível pessoas estarem presentes em todos os cultos,
moralmente correta, uma moral ilibada, tem até trabalho na igreja, está morto espiritualmente. Os ossos estão juntos, há tendões, há carne, há pele, mas não há o espírito. E isso é preciso todos os dias estar em nossa consciência, para que nós não sejamos apenas uma falha na matrix da igreja, para que não sejamos impostores no meio do reino de Deus. É isso que o Espírito nos ensina claramente. Obediência perfeita no versículo 7. E entender que existe um processo e temos que ir até o final na ação do Espírito Santo. Porque senão a gente desiste no meio do caminho. Já não tenho vício mais, já consegui me acertar. Graças a Deus, não tenho problema com a justiça. Você só não tem o mais importante, o Espírito de Deus. Vamos seguir? Versos 9 e 10. Vamos ler apenas o versículo de número 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 9, dependência total do Espírito Santo na ação do avivamento. Na ação do avivamento. Olha o que ele está dizendo. No versículo de número 4, rapidamente, olha o versículo número 4, a ordem divina é: disse-me ele, profetiza a esses ossos. Versículo de número 9, profetiza ao Espírito. Tudo tem um tempo, tem tudo um processo. Versículo 4, profetiza aos ossos, vocês estão mortos. Mas no versículo 9 vocês estão indo bem, já não são mais ossos. Aqui a gente precisa fazer, irmãos, uma separação muito lúcida, muito clara daquilo que é visão e daquilo que é realidade. Ok? Daquilo que é visão e daquilo que é realidade. Visão, vale de ossos secos. Realidade, vale de ossos secos, representam Israel que está em pecado, dizendo: somos crentes, mas vive como ímpios. Visão, esses ossos se ajuntaram, tendões, carnes, a pele, e se tornaram gente de verdade, pessoas, não são mais esqueletos. Isso é uma visão, isso não aconteceu literal, era uma visão. Realidade, esses homens já estão vivos. Eles estão tão vivos a ponto de cometerem pecado. Eles estão em pecado. Visão, profetiza ao Espírito. E na tua palavra, na tua Bíblia, a palavra Espírito aí, profetiza ao Espírito, não está com letra minúscula? Porque aqui não se refere, num primeiro momento, ao Espírito Santo. A palavra aqui no grego é ruá, sopro, vento. É o mesmo fôlego de vida lá de Gênesis. Deus tinha feito o homem do barro da terra, do barro, né? Do pó da terra, e Deus assopra sobre o homem, sobre as narinas do homem, o fôlego de vida. É a mesma coisa que está sendo dito aqui, porque eles não tinham espírito ainda. O sopro, o vento, a vida. Visão, aqui no texto aqui é visão. Realidade, não tem ninguém morto. Todo mundo está com o coração batendo, inspirando e expirando e cometendo pecado. Então, não é fôlego de vida na realidade. O fôlego de vida representa a pessoa bendita do Espírito Santo no crente. Fizemos a separação. Deu para entender? Amém, irmãos? Entendemos a separação entre visão e realidade. Aquilo que na visão é fôlego de vida, na realidade é a pessoa bendita do Espírito, porque ninguém precisa de fôlego de vida, porque está todo mundo vivo já. É o que ele precisa. Isso significa uma dependência total do Espírito Santo para avivar a igreja, o homem e uma nação. É disso que ele está dizendo. Antes era profetiza aos ossos, agora é profetiza ao Espírito. Lição prática: clame
ao Espírito Santo para a sua vida. Clame. Como é que ele clama isso? No versículo 9, dizendo: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Essa é a nossa oração, clame. Jesus nos ensinou que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A nossa oração é essa: venha sobre nós, Espírito. Venha sobre mim. Dos quatro cantos, isso é, ele é completo, pleno, perfeito e soberano. Isso é os quatro ventos. Ele está em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer sopro. Ele virá. Clame, venha sobre mim e ressuscita-me dessa mortidão que eu tenho vivido há anos na tua casa. Há anos no teu reino. Nunca me evoluindo, nunca saindo dessa mesmice espiritual. Venha sobre mim e me traz vida. Aviva a minha alma, aviva o meu ser, que eu possa ser avivado pelo Espírito Santo. Esse é o clamor, porque somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Irmãos, qual é a conexão que há entre o Espírito Santo e a Igreja de Jesus naquilo que tange ao Espírito Santo como vivificador? Se não for Ele, seremos sempre um vale de ossos secos. É Ele que nos traz de volta à vida. É Ele que nos tira do poço da mortidão. É Ele que nos tira do poço da apatia espiritual. Por último, versículo 10. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Sobremodo numeroso. Semana passada, quando eu pregava, eu falei que esse texto tinha muita correlação com Efésios, capítulo 2. E nós mostramos no versículo 1, no versículo 2, no versículo 4. E eu quero fazer agora uma correlação do versículo 10 com o versículo 5 aos Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 5. O Espírito Santo veio lá em Ezequiel 37 e trouxe vida àqueles corpos. Aquilo que está descrito como uma visão sobrenatural de Deus em Ezequiel 37 é narrado no Novo Testamento como doutrina cristã. Versículo 5 de Efésios 2. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sois salvos. O versículo 10 nos mostra que o avivamento de Deus vem pelo Espírito Santo. E ao vir pelo Espírito Santo, ele causa duas manifestações maravilhosas no homem, na igreja, na cidade e na nação em que ele traz o avivamento. Primeiro ato do avivamento de Deus, seja sobre o homem, seja sobre a igreja, sobre uma cidade ou uma nação, mudança de circunstância. Segundo ato, mudança de ambiente. De trás para frente. Mudança de ambiente. Inicia-se o versículo 1. O lugar é chamado de um vale de ossos secos. Veio o Espírito Santo sobre esses homens. Versículo 10. Aquilo que era um vale de ossos secos é transformado num quartel do império. Soldados, prontos e dispostos. Não há mais vale. Não há mais sequidão. Todos eles se levantaram, porque o Espírito entrou neles, e era como um exército. Mudança de ambiente. Muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o lugar em que nós estávamos. Somente o Espírito Santo faz isso. Faz isso, a mudança de ambiente.
Segunda ação, mudança de circunstância. Quem éramos? Vales de ossos. Um montoado de ossos, sequíssimos, perdidos, jogados, abandonados na nossa apatia espiritual. Versículo 10. Somos soldados. Perfeitos, habilidosos e preparados para a batalha. É o que está no texto. Como soldados agora, hábeis naquilo que precisaria fazer e sobremodo numeroso. A visão que nós temos aqui no Antigo Testamento é exatamente uma ordem em que todos estão preparados para a batalha, enfileiradamente, disciplinadamente, perfeitamente alinhados, todos fortes, habilidosos e agora cheios do Espírito Santo para serem o povo de Deus. Para serem o povo de Deus. Irmãos, só há uma solução para a nossa mortidão e apatia, frieza espiritual. A pessoa do Espírito Santo sobre o crente. Ouçamos e sejamos obedientes. Vamos parar com esse negócio de supor o que Deus quer e sejamos obedientes, perfeitos àquilo que Ele fala. Que nós possamos entender, de acordo com o versículo 7, que não adianta ter barulho. Porque eu vou fazer... Vocês nunca viram um crente assim, né? E isso aqui, para de barulho. Você tem o Espírito? Senão não adianta nada. Cuidado para a gente não ser, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13. Irmãos, senão é só como um sino que faz barulho. Bate, fala, uhul, estou vivendo o melhor momento. Está nada. Está nada. É que eu preciso da aprovação do outro. Eu preciso da aprovação do outro. Por isso que as mídias sociais estão cheias de gente dizendo, estou maravilhoso. Não está nada. Nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós, para que possamos ser ressuscitados pelo Senhor Deus e avivados para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?